o senhor que se identificava aqui como ouvinte do programa e que gentilmente pegou com o telefone com um amigo em comum e que ofereceu para essa importante pauta, né? Essa importante pauta que é a questão da doação de corpos para que a ciência possa acontecer, os nossos alunos da UFRN possam estudar. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Sêmio. Primeiro, agradecer, né, por ter aceito essa nossa proposta de trazer uma temática que é tão pouco debatida, né, a sociedade pouco conhece, mas que, como eu disse, né, nas mensagens que nós trocamos, que é de fundamental importância, de um apelo social muito grande, né, que é essa temática não apenas da doação de corpos, né, daquele indivíduo que voluntariamente vai à universidade e doa o seu corpo para a ciência, mas também daquele corpo não reclamado, né, que é uma outra situação que envolve um outro aspecto administrativo, legal, burocrático, que também é tratado junto à universidade. Então, vamos por esse caminho, né? Como é que ocorre a aquisição de corpos para o ensino de anatomia lá na UFRN? Bom, então, assim, nós temos duas formas de aquisição, né? A primeira delas, que até um pouco tempo atrás era mais frequente e mais comum, era do corpo não reclamado, né, que após o falecimento o indivíduo não apresentava um representante legal, né, aquele corpo permanecia nas instituições públicas como SVO, ITEP, hospitais, né, e após passado 30 dias... Muitas vezes sem identificar nem quem é o corpo. Sem identificação, não é? Muitos deles sem identificação, alguns deles são até recolhidos em via pública, né, e aí ficam lá armazenados em geladeiras. E, enfim, esse corpo, de acordo com a Lei 8.501, de 92 ainda essa lei, ela estabelece que, passados 30 dias, né, aquele corpo ele poderá ser encaminhado para o ensino de anatomia nas escolas médicas, caso não haja indício de morte criminosa ou violenta. Não, então, isso é um caminho que a lei regulamenta. E a outra forma que a universidade utiliza, né, para fazer a utilização desse corpo é através do programa de doação. O indivíduo vai lá, como você mesmo falou agora há pouco, que tem interesse em ser um dos nossos doadores, eu sou doador, né, do programa, ele vai lá, assina um termo, é muito rápido, não há nenhum tipo de burocracia nisso, é um termo, reconhece firma, e aí passa a ser um dos nossos doadores. Após o falecimento, aí a família ou o hospital comunica à universidade, e a universidade toma todas as providências do ponto de vista funerário, né, toda a parte de traslado do corpo, e o corpo é encaminhado para a instituição para que a gente possa, assim, fazer a utilização dele. Deixa eu ser bem fútil, mas é uma informação que eu acho que é relevante para os nossos ouvintes, né? Quando o senhor fala aí a questão de que a universidade toma a frente aí de todas as questões, porque muitas vezes uma família humilde se confronta ali com o seu parente que não tem condições de pagar um velório ou de pagar o enterro daquele seria uma saída nesse momento de dor, mas uma questão, porque você vai estar ao doar o corpo do seu ente querido, vai estar ajudando a ciência a acontecer? Isso, né? Nós temos situações dessa forma, né? Famílias que são socialmente vulneráveis e que recebem a orientação por parte do hospital. Nós temos uma parceria enorme com todos os serviços de assistência sociais dos hospitais de Natal e também da Grande Natal. Essas famílias recebem a orientação e a universidade, ela oferece, veja bem, a parte funerária, né, que é tratado do transporte do corpo, ele acontece por parte da universidade. E nesse caso em especial dessas famílias, nós cedemos inclusive a capela do campus para que as famílias possam fazer a sua cerimônia religiosa, uma despedida, né, do corpo. Após isso, o corpo é encaminhado para os laboratórios de anatomia. Então existe no programa de doação uma sensibilidade muito grande com esse contexto social. Agora, antes da próxima pergunta, Sêmio, é importante destacar, a população muitas vezes nos pergunta isso. O ensino de anatomia, né, ao longo dos séculos e sobretudo nos últimos anos, ele tem passado por alterações e muitas instituições têm passado a utilizar outras ferramentas que não o cadáver, né, softwares, modelos artificiais e etc, etc. Esses modelos artificiais, eles são importantes dentro de alguns contextos e nós, inclusive, também utilizamos na UFRN. Agora, não dá para formar um cirurgião utilizando modelo artificial.
né? Não dá para brincar de boneco. Pois é. Né? Quando se forma um profissional que vai intervir de uma forma tão invasiva no corpo de outro indivíduo. E não há no mercado nenhum modelo, nenhum boneco, nenhum software que represente, sei lá, em 10, 15% a realidade que um corpo humano real apresenta para a formação desses profissionais. Então, só para a população ficar ciente disso, né? Nós não temos como ainda, pelo menos para a formação de um cirurgião, de um profissional que vai atuar diretamente no corpo humano, como substituir integralmente o cadáver, né, nesse processo formativo. Quando o senhor começou a narrar aí as colocações que muitos da sociedade às vezes fazem à universidade, eu já comecei a balançar a cabeça aqui com medo até da câmera tá me pegando, sabe, Jaque? Mas porque eu não posso acreditar que um profissional vai sair completo e pronto. É a mesma coisa que, porque o piloto vai aprender no simulador de voo. Meu amigo, se você não for lá para um Boeing com o instrutor do lado, enfim, que seja, mas se você não for, até carro você sabe que não é, você tem que simulador, não dá para fazer simulador de corpo humano na perfeição necessária para capacitar um profissional que vai realizar operações no futuro. Nada substituirá você segurar um baço, segurar uma peça do corpo, entender ali todas as questões in loco. Eu acho, dizer que em direito a gente paga uma matéria de anatomia, e eu era dispensado da aula porque eu passava mal toda vez que o professor botava os slides, né? Eu ainda sou do tempo dos slides, o professor entusiasmado, aí eu começava a passar mal, mas eu entendo que nada vai substituir o corpo, o cadáver ali, e você ter acesso a isso daí. E eu coloco, gente, vocês, quem acompanha esse programa sabe, eu sou muito católico, sou muito cristão, e eu sei que muitos irmãos meus, por exemplo, tem uma tia minha, quando eu fui falar a ela que ia doar meu corpo, ia fazer, ela disse, não, do pó veio e do pó tem que voltar, e você tem que ser enterrado, e bererê. Gente, Deus não quer que, se eu puder permitir a vida de outras pessoas, um olho para alguém que não vê, ou um coração, caramba, Deus há de me perdoar quando chegar lá em cima. Eu vou dizer a ele, foi na melhor das intenções. E o resto que sobrar, eu poder fazer doação para a Universidade Federal. Por isso que eu questiono, eu posso ser doador de várias partes do meu corpo e ainda doar o restante para a universidade? Pode. O processo hoje, né, processo cirúrgico em si, eles removem órgãos, rim, baço, né, faz transplante de fígado, de córneas, e o procedimento cirúrgico ele é tão bem feito, né, o acabamento cirúrgico é tão bem feito que isso não penaliza o processo de ensino, né, para as turmas de graduação e até mesmo de cirurgiões que vão utilizar esse corpo. Eu queria, me contar aqui duas situações. A primeira em relação à doação, você falou da questão, né, da religião católica. Nós temos hoje no nosso banco de doadores aproximadamente 300 pessoas, né, que já foram lá, que já assinaram o documento, né, e está no nosso banco de doação da universidade. Nós temos um levantamento e aproximadamente 70% delas se declaram católicas, né? Um percentual relativamente menor se declara espírita, um outro evangélico, né? E pouquíssimos se declaram como ateus. A maior parte deles apresenta nível superior, né? Os nossos doadores, né, eles apresentam nível superior, com aproximadamente, em termos na faixa socioeconômica, de 2 a 4 salários mínimos. Então a gente tem um perfil desse doador. A idade média, né, em que a pessoa procura para fazer a doação está ali por volta entre os 50 e os seus 60 anos, né? Quando chega pela primeira vez para buscar informações, para assinar o documento e efetivar o processo de doação. E que após o processo de doação nós orientamos o doador de que é importante que a família ela esteja ciente dessa vontade, porque o documento que ela assina é apenas uma representação daquilo que ela deseja, mas quem efetiva o processo de doação é a família. Se a família decidir o contrário, não vai ter nenhum tipo de interferência nisso. Agora, um exemplo que... Permita-me, professor, eu queria destacar isso aí, meu caro ouvinte. Eu estou falando aqui de público, eu estou falando, está gravado no YouTube, vai ficar eternamente, mas se eu não convencer a minha filha ou a minha esposa,
ou os meus parentes de que eu quero fazer essa doação, minha vontade, mesmo expressa num papel, legalmente não tem força, tá bom? Quem decide é quem está vivo. Então é importante que você coloque para as pessoas que você quer doar. Então é importantíssimo isso daí. Por favor, professor. E em 2018, nós recebemos como doador, né, ele doou no ano de 2013, falecimento de 2018, o padre, né, lá da paróquia de Santa Cruz, padre Jerônimo. Eu posso falar o nome dele porque era um desejo dele que esse ato fosse divulgado plenamente, né? Porque existia sempre assim, mas a religião impede e tal. Absolutamente. A religião, ela é até se você observar dentro de um contexto mais histórico, você vai observar que a religião, ela incentiva o processo de doação. Ao longo dos séculos, a anatomia tem algumas histórias que se contam que a religião se contrapôs ao processo da anatomia, mas nada assim registrado, né, em livros e tal. Existe uma parte cultural, essa sim, que precisa ser esclarecida, que a gente precisa informar para a comunidade, né, da importância da doação para a formação profissional. E o segundo aspecto, foge um pouco da doação. Eu queria falar um pouco para a sociedade entender daquele corpo não reclamado. A gente escuta muitas notícias anualmente, o freezer lá no ITEP, no SV lota, e aí aqueles corpos ficam lá, corpos expostos, aquela notícia que a gente sempre está acostumado a ver, né? Parece que banal ao longo dos últimos anos. Então, o corpo, quando ele se enquadra para o ensino de anatomia, né? Ele tem um perfil, primeiro ele não pode ser um corpo originário de morte criminosa ou violenta. Porque diante da lei 8.501, 92, ela deixa claro, ela é explícita nisso, não pode ser encaminhado. Mas dentro desse volume de corpos que chegam a essas instituições, alguns, feito o exame necroscópico, é identificado que a morte foi natural. E é esse corpo que pode ser encaminhado para o ensino. Após 30 dias, Após 30 dias. Ninguém da família veio reclamar o corpo. Ninguém veio reclamar, ficou lá. Então, o que acontece é que após a chegada desse corpo na universidade, quando nós recebemos a ligação, né, por parte do ITEP, do SVO, de algum hospital, de uma unidade de saúde, nós acionamos a nossa funerária vai lá, recolhe o corpo, traz para a universidade. Nós fazemos um processo chamado de formalização, que é para a conservação do corpo. Esse corpo é armazenado na nossa universidade. A partir daí, nós iniciamos 10 publicações na Tribuna do Norte, em algum jornal de grande circulação, né, local, informando sobre a disponibilidade do corpo para reconhecimento por parte de eventuais representantes legais. Quando vocês têm o nome da pessoa, também colocam? Também coloca no anúncio. A gente tem a identidade, a gente vai lá no anúncio, né, nessa publicação. Nós, em seguida, também fazemos fotos do corpo. Cada corpo, administrativamente, é montado para ele um processo administrativo. E nós temos os registros de tudo isso. A assistente social do hospital ou de um órgão de saúde, ela tem que emitir uma declaração informando sobre o insucesso de localização de parentes. Feita a juntada dessa documentação, nós levamos isso ao cartório. Quem está trabalhando conosco, né, aqui em Natal, é o 4º cartório, que faz os registros de óbito desses corpos, Cidade de Jardim. E somente após a emissão da certidão de óbito com assento na universidade é que nós poderemos disponibilizar o corpo para o ensino. Ou seja, aquele indivíduo que normalmente está indo e sendo sepultado como indigente, ele recebe a oportunidade, né, de ampliarmos o prazo para que as famílias que têm hoje seus entes desaparecidos possam procurar na universidade, né, e ter a possibilidade de reconhecimento do corpo. Né? Às vezes você tem um familiar desaparecido, anos e anos e anos, e estragou numa instituição dessa porque a geladeira não estava funcionando, sepultaram como indigente, podendo esse corpo estar armazenado, esperando um reconhecimento na própria universidade. Né? Professor, às vezes eu penso que eu faço esse programa para mim, sabe, Jaque? Porque quando ele me propôs essa pauta, eu digo, caramba,
E agora eu fiquei curioso e eu acho que muitos dos nossos ouvintes estão gostando. Eu vou pedir aí para quem tiver no YouTube meter o polegarzinho para cima. A gente tá batendo um papo aqui, gente, sobre algo que é inerente. Todo mundo vai morrer. E a destinação do corpo para a ciência. A gente está conversando com o professor Dr. Expedito Nascimento, ele que é coordenador do programa de doação de corpos da UFRN, e eu estou descobrindo, professor, obrigado pela essa aula, de toda essa questão ligada à cidadania. Porque muitas vezes, quando um corpo de um indigente, um irmão nosso, que morava na rua, que era marginal no sentido de vivia à margem da lei, não tinha um documento, não tinha ninguém da família, e vocês estão dando uma destinação tão nobre e de uma maneira tão honrada àquela pessoa nos seus restos mortais. Então eu queria, já que a gente tem ainda um intervalo, é isso? Isso. Então eu queria rapidinho que a gente fosse para o intervalo comercial. Na volta a gente continua batendo papo com o Dr. Expedito Nascimento, ele que é coordenador do programa de doação de corpos da UFRN. Estamos apresentando Cidade Notícias. Cidade Notícias, são exatamente 1h19 e estamos aqui com várias falas de congratulações aí para o professor Expedito. O Luiz Roberto Fernandes está aqui conosco, a Iana Farias. Esse professor é apenas incrível. Te admiro demais, Expedito. Iana Farias está aqui conosco. Rodrigo Maker não vale não, né, Jaque? Não. Mas é porque o Rodrigo tá lembrando, gente, Sim, de colocar aí o polegarzinho pra cima pra avisar o algoritmo. Ele é o nosso redator. É o nosso redator e nosso querido colunista e co-apresentador todas as quintas-feiras. Ele tá aqui conosco na bancada desse programa. Olha, o bate-papo hoje é com o professor Expedito. Ele que é o coordenador do programa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte de doação de corpos. E eu tenho sempre uma pergunta, professor, que quando dá um intervalo assim, quando eu digo qual é a pergunta que não pode deixar de ter. E eu vou abrir esse bloco falando, porque antes de encerrar o programa eu quero que você repita novamente. Quem está nos ouvindo e disser, caramba, eu sou dessa política também, morreu, acabou, fui para outro plano, os espíritas falam para outro plano. Eu costumo dizer aos meus irmãos espíritas é que enquanto eles acreditam que vão e voltam, eu quero ir de elevador de uma vez só, que eu vou lá pro céu. Então, no que eu me livrar da matéria aqui, não tem mais sentido. Então é para doar tudo. Então, se você pensa como eu, meu caro ouvinte, ou mesmo se está reflexivo, eu pergunto, professor Expedito, como é que faz para poder doar o seu corpo para a ciência? A doação, ela é um processo simples demais, eu vou explicar aqui 3 formas. A primeira, o indivíduo pode ir pessoalmente ao Departamento de Morfologia, fica aqui no campo central da universidade, procura o Departamento de Morfologia, Centro de Biociências, Secretaria do Departamento, pode fazer isso pessoalmente. A outra forma é através da ligação, né? A gente pode dar todas as orientações e encaminhar via e-mail esse formulário para que as pessoas possam assinar, imprimir e mandar de volta também. Bacana. Por e-mail. E a terceira é através do nosso site. Hoje o doador ele pode fazer tudo online, né? O www.doaçãodecorpusufrn, né? .com.br e aí lá tem todas as orientações. Então vamos lá, porque Jaqueline vai anotar tudo, meu caro ouvinte. Tá no carro, não deu para anotar, não tem caneta perto, vai ficar tudo lá no corpo do nosso programa de hoje, dia 26, dia dos vovós, dos vovôs. O telefone. E aí o telefone é o 99193-6159. De novo? 99193-6159. Pegou aí, Jaque? Sim. Pronto. E o site? E aí o site é o www.doaçãodecorpusufrn.com.br. Maravilha. Então, gente, entra lá e já coloca à tua disposição de fazer a doação do corpo para a ciência, para a UFRN, para que possa ser utilizado esse corpo para ensinar os nossos futuros médicos que vão salvar vidas. Professor, e depois que esse corpo ele é utilizado, vão ficar algumas partes desse corpo, o que é que vocês fazem com esses restos mortais? O doador, né, e a família desse doador, na hora que efetiva o processo de doação, ele informa para a universidade se ele tem interesse em sepultar o corpo, né, em jazigo próprio da família.
né? E aí nós, finalizada o ensino, a parte de ensino, informamos a família e basta apenas a família dizer o horário, o local, e a universidade encaminha aquele corpo, né, para que seja sepultado no jazigo da família. Caso contrário, a universidade, ela aproveita ao máximo tudo que você imaginar, né? Nada é desperdiçado, né? Desde de uma estrutura pequena, as maiores estruturas, elas são utilizadas. Hoje nós temos um laboratório, que eu faço um convite para você visitar o nosso laboratório, chamado Laboratório de Plastinação, e é uma técnica que nós plastificamos o corpo, né? Não usamos mais formol, né? O corpo, ele fica, você substitui a água e a gordura e substitui por um polímero, por um plástico. Ele endurece, e hoje nós temos inclusive uma exposição de peças, né, de órgãos plastinados, e estamos rodando o estado inteiro, né, com escolas públicas aqui em Natal, no interior. Estamos aí com a nossa agenda lotada, correndo aí pelo interior do estado, para ensinar anatomia e fortalecer o ensino de biologia, né, o ensino público de qualidade. A gente percebe que os laboratórios de biologia precisam desse suporte, e a gente tem levado essa exposição para as escolas. E aí uma oportunidade é que a gente possa levar isso também a outros espaços, como shoppings, para divulgar o programa de doação de corpos, né? E aí já contando aí com o apoio da rádio. Eu disse a ele aqui no intervalo, meus caríssimos ouvintes, que a universidade, se vier fazer alguma campanha desse tipo, que aí os microfones desse programa e dessa rádio estarão abertos para a gente divulgar. Ó, Partage Norte Shopping, eu andei falando bem de vocês estão na escuta aí. Que tal abrir um espaço aí, fazer durante uma semana, os estudantes se revezam, monta lá um quiosque, e de repente a gente consegue que 300 pessoas, o professor estava dizendo aqui na hora do intervalo, que cerca de 1% desse total chegam a falecer por ano. Sabe? Então, assim, precisa aumentar esse banco de doadores. Aumentar e muito, porque precisa de muito corpo, de muito órgão para poder fazer ciência. Professor, qualquer idade? Qualquer idade, né? Assim, por lei, né, para que o indivíduo efetive o processo de doação, precisa ser maior de idade, né, com 18 anos, mas depois daí não há limitação de idade. Nós temos cadáveres nós, depois que eles chegam, nós passamos a chamá-los de entes queridos, né? Eles passam a fazer parte de uma família do Departamento de Morfologia, família UFRN. Se não tinha, passam a ter, né, essa família, uma postura ética de respeito àqueles que legam, né, os seus corpos para o ensino e para a ciência no estado do Rio Grande do Norte. Bacana, bacana. Então pode ser, Deus me livre, Deus me livre não, mas a gente sabe que faz parte da vida. Falar de morte é tão difícil, né, professor? Dificílimo. Mas é uma certeza que todos nós vamos ter na vida. Então, tá valendo de um bebê que infelizmente venha a falecer, gente, a um idoso. Tá valendo de uma ponta a outra, né? O professor falava aí sobre as questões de religião, como é o nome do padre? Padre Jerônimo. Padre Jerônimo, ó. Se era errado, Padre Jerônimo, seja meu advogado na hora que eu estiver chegando no céu aí. Chegue para São Pedro, que você já vai estar em cutícula com ele aí, e diga a ele, não, o rapaz também foi no mesmo caminho que eu, quis ajudar e tal e tal. Mas eu lembrava, por exemplo, que a história de velar o corpo não está na Bíblia, não está, né, na Bíblia. Tem muito mais a ver com o fato de que, principalmente na Idade Média, você tinha as mortes que aconteciam muitas vezes nos bares. No bar, o cara bebia demais e ninguém sabia se tinha morrido ou se tinha embriagado, como alcoólico quase. E o que é que as pessoas faziam? Botavam o corpo em cima da mesa e acendia a vela e continuava lá. Se o cara se levantasse no outro dia, pronto, não morreu. E se tivesse, morreu. Aí ia enterrar o cara. Então, assim, tem muita coisa culturalmente que a gente constrói ao longo da vida e fica, não, porque do pó vieste, pro pó voltará. Não, vamos aproveitar, somos pura energia. No final é tudo energia e a gente vai voltar para um plano espiritual, e o corpo pode ainda ser muito útil e servir muito ao próximo. Professor, eu então, caminhando para o encerramento do programa, eu queria que o senhor repetisse como é que faz para os nossos ouvintes poderem aderir ao programa de doação de corpos da UFRN. Bom, então só para a gente finalizar, né, antes de eu repetir as informações, que
Ao longo das décadas, né, nós passamos por, na graduação, curso médico, né, e a área de saúde como um todo, em redução de horas, né, na formação dos alunos. E isso impacta numa redução da qualidade do perfil formativo, né? Então, eu falei da área cirúrgica, por exemplo, em que os profissionais precisam vir fazer capacitações em cirurgia porque eles perderam horas de dissecação do corpo, né? Então, nós na graduação nós temos... Meu microfone, voltou. Lá na graduação. Na graduação, nós atualmente estamos oferecendo, né, nesse exato momento, estão abertas as inscrições para um curso de especialização em dissecação, voltado exatamente para esse público, né? Então, se você é médico, se você é da área de saúde, tem interesse em fazer dissecação e quer complementar a sua carga horária em anatomia, se sentir mais seguro nos procedimentos, né, que você executa no hospital, na sua vida diária, o departamento de morfologia está com essas inscrições abertas para quem quiser procurar. E aí, para repetir, a doação pode ser feita pelo nosso site, né, o www.doaçãodecorpusufrn.com.br, ou pelo telefone 991936159, né? Ou pode ir pessoalmente ao departamento, e será um prazer já apresentar o departamento, os laboratórios, para quem tiver interesse em conhecer a estrutura. Eu fiquei curioso com essa história da vitrificação, é assim que diz? Plastinação, porque eu sei que é uma técnica moderníssima e que conserva o corpo como se vivo estivesse. Agora, e essa história minha de que eu não posso ver? Eu vou pensar, professor. Olha, agradecer a presença do professor Dr. Expedito Nascimento, ele que é coordenador do programa de doação de corpos da UFRN, que nos deu uma aula hoje. Professor, obrigado pela sua presença no programa de hoje. Satisfação é minha, obrigado a vocês pelo espaço.